Como envolver filhos adolescentes para ajudar o pai nesse processo? Essa pergunta ela é muito importante se você tem filhos, adolescentes, se você tem filhos menores, você precisa ouvir essa resposta que eu vou dar agora, porque ela é uma resposta muito importante e ela vai te ajudar a entender muitos dos fundamentos que vão te ajudar a conquistar a sobriedade da pessoa que você ama. Eu há pouco vinha falando sobre a complexidade do sistema que se cria ao redor do alcoolista. Sistema familiar, estou falando aqui da família, tá? Vamos pegar mais a família. Por exemplo, o alcoolista começa a beber, começa a criar e causar uma diversa quantidade de problemas, dificuldades de relacionamento, dificuldades até dos próprios autocuidados dele. E o que vai acontecendo? A família vai ter alguma reação a isso, que pode, mesmo que a família não saiba, mesmo que a família não queira, essa reação da família vai causar um impacto no alcoolista. Aí tem gente que fala, Vitor, você culpa a família? Não, eu estou aqui para buscar solução, não estou aqui para buscar o problema. Estou aqui para buscar culpados, eu estou aqui para buscar solução com vocês. Com você que está me assistindo. Esse é o meu compromisso com você. E o que eu estou querendo dizer para você aqui? Que se você não tiver... O alcoolismo ele vai se alimentando pelo quê? Pela falta de... consciência a respeito de o que está acontecendo, de o que serve para quê, qual é o valor das coisas, qual é o lugar das coisas, né? Tanto que a pessoa passa muito tempo bebendo, ao invés de passar mais tempo cuidando das coisas que são suas prioridades. Não é disso que o alcoolismo se trata? Não é isso que incomoda as pessoas que bebem demais e a família? Agora, e a gente tem que entender que para reagir a isso, para superar isso, para enfrentar isso, para deixar isso para trás, para virar a página, para conquistar a sobriedade, a autonomia, nós precisamos aqui de uma postura de liderança. Alcoolismo, desordem. Nós precisamos o quê? De alguma ordem. E eu não estou aqui dizendo qual é a receita de bolo exata. Como você tem que educar os seus filhos. Eu estou ajudando você a examinar a consequência disso, a consequência das decisões que vão ser tomadas em relação aos filhos. E quando se trata de você trazer os seus filhos adolescentes para ajudarem o pai alcoolista, isso não pode ser feito de maneira alguma que soe que o fardo de fazer esse pai parar de beber, de ajudar esse pai de alguma forma, seja de responsabilidade de pessoas que, por serem adolescentes, também estão num processo de maturidade cerebral, de autocontrole, de autoavaliação, de desenvolvimento da própria identidade. Não são as pessoas ideais para você convocar para prestarem um auxílio ao pai. Claro que é interessante que os filhos possam participar na medida do possível de colaboração e ter responsabilidades, mas assim, é necessário para ter um ambiente familiar estável, saudável, em que os filhos se sintam acolhidos, que podem confiar, que tenham um amadurecimento emocional seguro, que eles se sintam filhos. E daí, se eles já se sentem mal, vamos colocar desses termos assim, ó, se os filhos já estão chateados, descontentes ou inseguros porque o pai tem um problema grave de comportamento, de saúde, que ele continua bebendo e causando problemas, e continua bebendo, e ele está envolto nesse problema de saúde, né? Esse problema mental, esse problema que precisa ser lidado com uma estratégia, com seriedade, com uma maturidade muito grande. Se você colocar o seu adolescente com esse papel, com esse dever, o que vai acontecer? A escala pai, mãe, filhos, né? Vamos pensar que tem um triângulo aqui. Começa a subir. Aí o adolescente sobe, o pai desce. Então, Vitor, o filho não pode colaborar? Não é isso que eu estou falando. Estou falando que é o seguinte, precisa manter a estrutura, a hierarquia familiar. O problema do alcoolismo é um problema para ser resolvido entre adultos. Certo? Um problema para ser resolvido entre adultos. Crianças e adolescentes não são suportes sólidos, porque na medida em que você se apoiar numa criança e no adolescente, o peso dessa coisa, junto com o peso do amadurecimento,
vai causar algum impacto que pode ou não ser muito deletério para esse filho adolescente. E daí você tem uma opção. Olha, será que eu, como mãe, eu entendo, poxa, a mãe tá lá, Vitor, mas essa mãe, ela tá sozinha, ela tá chateada, ela tá preocupada, ela quer apoio de algum lugar. Existem muitos locais para você buscar apoio. Né? Você pode vir aqui assistir as lives, é um local possível. Tem vários outros locais para você buscar apoio, várias amizades para você buscar, outros membros da família. Agora, quando você coloca para buscar o suporte, né? O comprometimento, a postura de liderança de um adolescente, você acaba fragilizando o sistema familiar e causando uma coisa que o alcoolismo não causa primariamente, que é o efeito dominó. O efeito dominó é o quê? Um cidadão começa a ter um problema com álcool, ter dificuldades, ter, né, todo o prejuízo por conta do alcoolismo, e vai ter o seu estágio lá de poder reconhecer isso, mas até que isso aconteça, os prejuízos vão acontecendo. E o que é o efeito dominó? É quando a família reage de uma forma tão desproporcional ou improdutiva, ou começa a colocar uma carga desequilibrada nos outros membros da família, que acontece o quê? Aí começa a ficar a esposa deprimida, aí começa a ficar o filho ou deprimido, ou rebelde, ou simplesmente desconectado dessa família. E começa a perder a atração justamente naquilo que tem mais poder no mundo para reverter a situação do alcoolismo. Então, assim, como envolver os filhos e adolescentes nesse processo? De acordo com a faixa etária deles. Eles não podem ter responsabilidade, eles não podem ter uma responsabilidade. Agora, meu filho, você vai guardar segredos. Não vai criar segredos entre o pai e o filho, entende? Não vai triangular, você não vai começar a colocar o filho no meio do seu relacionamento. Entende? Não vai colocar o filho para resolver esse problema. Entende? Não pode soar assim para ele. Porque senão ele ganha um dever. E que direito ele vai passar a ter? Ou você vai começar a ensinar para o seu filho que ele começa a ter muitos deveres e daí isso não dá nenhuma autoridade para ele. Tende a criar um desequilíbrio em casa. Percebe? Então eu não aconselharia você colocar o seu filho adolescente para ajudar o pai dele no processo. Agora, o que pode ajudar no processo, o filho adolescente pode ajudar ou pode não atrapalhar, é você, o pai ou a mãe que não bebe, que vai ser a pessoa que vai adotar uma postura de liderança, de acordo com o que eu acredito, que é mais eficaz, que é mais útil, que é mais rápido, que é mais veloz, que me parece para mim mais coerente, né? É uma forma de enxergar isso. É você mantendo um bom relacionamento familiar, você não descuidando as necessidades, você mantendo o diálogo em casa, certo? De acordo com o nível. Tem problemas que são dos adultos, que os adolescentes e as crianças não têm nada a ver com isso, que eles não têm que se envolver.